Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi Nader e eu tô aqui hoje para falar sobre a pandemia, tá? Antes de tudo, eu quero deixar muito claro que é óbvio, tá, que isso tudo é muito grave, é óbvio que tem muita morte. Claro que idosos e pessoas com doenças pré-existentes, com comorbidades, devem ficar em casa, isso não é nem discutível, e que quem pode ficar em casa também deve ficar em casa, né? Agora, tem se falado muito, gente, em lockdown e isolamento vertical. Então, assim, o que eu quero que vocês pensem, tá? Lockdown no Brasil não existe. Não tem essa possibilidade no Brasil. Por quê? Porque nós temos milhões de favelas. Não existe a possibilidade dessas pessoas que estão em muitas pessoas dentro de uma casa ou que moram com casas encostadas uma na outra, que convivem ali fora de casa o dia inteiro, em comunidades, fazerem lockdown. Isso é uma bobagem sem tamanho falar disso. Nós temos que ter um isolamento vertical. E não dá para ficar falando fique em casa, porque você não sabe o que as pessoas estão passando, tá? Então nós temos aí muitas mortes, sim, 13 mil mortes, mas eu acho que as pessoas não estão, ou desconhecem os números, ou não estão entendendo a situação econômica do país. Nós vivemos num país, gente, que não aguenta com todo mundo em casa. O governo federal não vai conseguir sustentar todo mundo. Os estados já estão quebrados, a maioria. Não tem de onde tirar dinheiro se não houver arrecadação com todo mundo em casa. Isso não vai acontecer. Tá? Aí muita gente fala para mim, mas o mundo inteiro é assim, você tá falando contra o mundo. Gente, comparar o Brasil, a nossa situação, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, é um absurdo. Chega a ser de uma bobagem assim sem tamanho. O que o Trump injetou na economia dos Estados Unidos na primeira semana de paralisação, 2 trilhões, é mais do que o nosso PIB, que é 1,8 trilhões. Ou seja, não existe essa comparação. Nós não estamos nos Estados Unidos. Tá? E outra coisa, não existe nenhum estudo que garanta que o lockdown funcione. Porque, na verdade, todos nós somos cobaias. Nós somos cobaias. Não se sabe nada desse vírus, gente. O único estudo que tem em cima de pacientes que tiveram o vírus, que são os casos de Nova York, fala que 66% dos casos foram contaminados dentro de casa. Que a contaminação na rua, a chance é de 0,5% e dentro de casa é de 30% a 60%. Então, assim, porque não tem como você não ter uma compra de supermercado, mesmo que você não vá, vão te entregar, né? Então, você está correndo risco dentro de casa. O único estudo em cima do que já existe, em cima de pacientes que tiveram o vírus, fala que o isolamento não funciona. Esse isolamento total, o lockdown. Então, assim, a economia do país está quebrada. Nós já estamos quebrados. Outros números assim, que eu acho que as pessoas desconhecem. Ano passado, em 2019, em março de 2019, nós tivemos 27.500 casos de morte por insuficiência respiratória aguda. Esse ano, nós tivemos 29.500. Aumentou 7%, gente. É triste, é sério, é. Só que muita morte sempre teve todos os anos. E sempre o grupo de risco foram os idosos. 80% das mortes são em idosos e pessoas com comorbidades. Claro que na gripe comum pega muita criança também, no Covid parece que está mais leve nas crianças. Mas essas mortes já existiam, aumentou 7%. Esse vírus já está aí desde antes do carnaval. Sabe? Não dá para se informar pela grande mídia. As televisões devem bilhões para o governo. Eles sempre vão distorcer os dados. Eles sempre vão tentar tirar quem está no governo. E eu não estou defendendo o Bolsonaro de maneira nenhuma. Não é momento de falar de política, é um absurdo ter uma crise política. Inclusive é só no Brasil que acontece uma coisa dessa. Ter crise política junto com uma pandemia. Agora, se a gente não voltar a trabalhar, nós temos já 600 mil empresas quebradas. Isso são milhões e milhões de desempregados. Um outro dado que eu tenho certeza que a maioria não tem, segundo o IPEA, entra lá, a cada 1% de aumento de desempregados, especialmente do sexo masculino, nós aumentamos em 1,8% o número de mortes violentas. Assassinatos, latrocínio, feminicídio. Ou seja, para cada 100 desempregados, nós teremos 180 mortes por causas violentas.
Vocês têm noção disso? São milhões e milhões. Nós já tínhamos 12 milhões de desempregados antes do Covid. Agora, são números estratosféricos o que está acontecendo. E não tem como parar o país. O governo federal vive de arrecadação. Se não tiver arrecadação, não vai ter dinheiro nem para a saúde mais. Não vai mais ter hospital público igual está tendo. O Brasil é o quarto país que mais tem leitos de UTI, porque nós já vivemos em guerra. Nós já temos milhões de assassinatos aí, acidente de trânsito, a gente já vive em guerra. Então nós temos leitos de UTI. Claro, tem estados que está mais grave? Está mais grave. Está mais grave também porque não investiram nisso, porque roubaram demais. Aí eu me pergunto, como é que você, além de se informar na grande mídia, tá, que sempre distorce a informação, você acredita em políticos? Sério. Quando que um político te ajudou? Me fala a verdade, né? Pensa isso, gente. Aqui no Paraná até que o Ratinho tá indo bem e o Rafael Greca também, tá? Mas a maioria estão roubando em respirador. Eles estão roubando em EPI. O que é isso? E você acredita no que eles estão te mandando fazer? Esse Dória mandando soldar a loja, esse autoritarismo absurdo. Estados como o Maranhão, policiais entrando em ônibus e tirando a população e mandando para casa, porque não estavam indo para serviço essencial. Vocês acham isso normal? Pessoas denunciando pessoas, gente, porque não tá em casa. Olha o que a gente tá criando. Vocês não têm noção do que está acontecendo. É isso que eu fico pensando. Não é possível as pessoas defenderem isso. Ou não têm acesso a números, ou não têm noção do quanto o Brasil é pobre, não aguenta isso, de quantas pessoas são impossíveis de ficar em lockdown. Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. Sabe? Entra no site da Anvisa, da Fiocruz, do Ministério da Saúde, que você vai ver a realidade. Esse ano, no mês de abril, nós tivemos 17 mil mortes por câncer. Não foi o que mais matou, foi o Covid. É gravíssimo. Como eu já disse, fica em casa quem pode ficar. E nem vem me dizer no comentário que é porque enquanto não morrer alguém da minha família. Curitiba até agora, só pra vocês entenderem, primeiro da minha família, meu pai só tem um pulmão, a minha mãe é hipertensa. E eu trabalho de casa. Eles não vão sair de casa porque eles são responsáveis. Tá? Eu só saio pra ir pra rádio. E lá é tudo com máscara, é tudo muita proteção. E eu tô me cuidando, eu tenho máscara, eu tenho álcool gel. Quando eu preciso sair, eu saio. Agora, parar a economia desse jeito, nós vamos não ter o que comer. Porque as indústrias já vão parar de funcionar. Porque o supermercado reduziu a compra. Daqui a pouco eles reduzem a compra. A indústria não tem mais funcionário. Não vai mais ter abastecimento. Nós vamos quebrar e vamos estar sem comida. É simples assim. Olha que espetáculo. É isso que estão causando. Existe uma indústria farmacêutica que é um absurdo o que rouba. Existe uma crise política. Existe, pior de tudo, uma crise econômica fortíssima. Uma tentativa de quebrar a economia. Não dá para deixar isso acontecer. Isso não pode acontecer. Para de se comparar com países aí de super primeiro mundo, gente. Isso não existe no Brasil. Nem o auxílio emergencial, a segunda parcela já está atrasada e não é culpa do governo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Funcionário público não vai mais receber já. Aposentado não vai mais receber porque não vai ter dinheiro. Eu não entendo como as pessoas não percebem isso e ainda acreditam em político. Aqui em Curitiba, que eu ia falar, ontem o Greca falou que teve 18 mil idosos circulando nos ônibus e eles conseguem ter o controle porque eles não pagam. E sabe quantos casos nós temos de mortes em Curitiba? 31 mortes. E o Paraná é um dos estados que menos tem também. E aqui o isolamento é o mais leve. É um dos mais leves do Brasil. Tá? Isso prova que o isolamento não está funcionando. Então, Manaus, Amazonas, Manaus tinha menos de 100 leitos de UTI. Tá? A densidade demográfica, os locais onde tem a maior densidade demográfica é onde está tendo mais casos e mais mortes. Pesquisem isso. Existe esse estudo da vacina e no Brasil não está como está nos outros países. Então pensa nisso. Por favor, pensa nisso. Tenta se colocar no lugar de alguém que não tem o que comer. Tenta se colocar no lugar de um pai que não vai deixar o filho passar fome. Daqui a pouco você vai morrer na porta de um supermercado por causa de 1 litro de leite. É isso que vai acontecer. Porque aumenta o número de mortes violentas. Aumenta o número pela fome. Até a ONU já falou isso. Que a pandemia vai ser de fome, não vai ser de vírus. Então, gente, por favor, vamos ter um pouquinho de coerência. Os números são altos, quem pode ficar em casa fica, nenhuma lei vai te obrigar. Agora para de falar bobagem. Para de ficar denunciando a pessoa, julgando, que é pior, a pessoa que precisa trabalhar. Se coloca um pouco no lugar dos outros. Sabe? Tenta rever teus conceitos. E se o teu objetivo é querer quebrar o país mesmo, aí sim, continua. Porque essa é a única justificativa para as pessoas que mandam todo mundo ficar em casa. Tá? Pense um pouquinho.
por favor, e se informe em fontes seguras. Tá bom? Fiquem com Deus.